Hora de entrevista, a gente vai conversar com o Dr. Evaldo de Araújo. Hoje eu vou falar Evaldo Stanislau de Araújo, porque eu sei que é assim que você gosta, doutor, que a gente te chame, é assim que você é conhecido no meio médico. Então, bem-vindo sempre aqui à Rádio Bandeirantes. É claro que não dá pra gente falar de outra coisa senão vacina. Você nos atende agora direto do HC. Situação de momento, doutor, como é que está a vacinação por aí, a expectativa, um momento de muita esperança? Vi que você foi vacinado, então queria que você começasse com esse relato aqui para a gente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Bruna, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, eu estou aqui no Centro de Convenções Rebouças, ao lado do Hospital das Clínicas, onde foi montado uma estrutura para vacinar os profissionais aqui do Complexo HC. O clima é o melhor possível, Bruna. Eu até comentava há pouco, né, que é um ambiente leve, um ambiente de alegria. A gente percebe as pessoas saem daqui muito felizes, vêm muito felizes. Todos nós que estamos trabalhando, é um trabalho voluntário aqui nessa campanha de vacinação, estamos trabalhando com os melhores sentimentos. Então, se eu posso resumir, leveza e alegria. É uma sensação de dever cumprido e também da vontade de continuar trabalhando e da vontade que logo essa alegria que nós estamos sentindo possa ser traduzida para que todos recebam a vacina e, como nós, se sintam mais protegidos. O senhor já foi imunizado, doutor? Fui, Cristiano. Ontem eu recebi a minha dose, a primeira dose, foi muito tranquilo, não tive nenhum efeito colateral, nem dor no local, nem nada. E assim como tem sido. Nós estamos aqui num plantão de dúvidas, né? Então, os próprios colaboradores do HC, eles vêm até nós, perguntam, colocam situações clínicas, pode, não pode, enfim. E o que a gente tem observado é que a grande maioria das pessoas, sem nenhum evento adverso importante, sem nenhuma intercorrência, tudo correndo absolutamente dentro da normalidade. E as filas? Há muita fila, há uma organização? Todas essas pessoas que já tomaram, doutor, foram cadastradas naquele site que o próprio governo forneceu para todos eles? Isso está acontecendo? Só quem fez esse cadastro é vacinado ou não? Basta ir nessa própria fila, mostrar a identificação, a carteirinha do SUS? Como é que está essa logística? É importante, Bruna, que a gente caracterize bem o que está acontecendo aqui. Esta é uma vacinação a um público destinado do Complexo HC. Então, aqui nós estamos falando de funcionários da saúde, pessoas da linha de frente da assistência, e que tem todo um trabalho de cadastro que é feito pelas próprias chefias, RH. Então, nós temos aqui uma organização brilhante, por sinal. As pessoas têm elogiado muito, porque não tem fila, não tem aglomeração, todos vêm em ordem alfabética, com o seu crachá, são identificados, recebem a sua carteirinha e já é feita uma programação da segunda dose. Então, é um modelo fechado e que dá muito certo. Nós precisamos agora expandir. Cada um dos centros universitários que está vacinando criou o seu modelo e a gente precisa pegar esses bons exemplos e expandir para os outros locais. Então, eu tenho acompanhado alguns municípios, por exemplo, estão todos já começando a receber a vacina e se organizando também para atender os profissionais de saúde e algumas populações de maior risco, como idosos institucionalizados, que já foram pré-cadastrados nas secretarias de saúde. Queria, no final dessa pergunta também, dessa resposta, enfatizar que não é exatamente uma campanha, um mutirão de vacinas que nós estamos fazendo. É abrir a porta para a política vacinal contra a Covid no Brasil, né, esperando que em seguida e na sequência a gente consiga efetivamente fazer vacinação em massa. É um primeiro passo, né, doutor? Aliás, muita gente, né, coloca na ponta do lápis aqui, coloca no papel 6 milhões de doses para uma população de 200 milhões de habitantes que nem a gente tem. Se a gente aglutinar isso numa cidade de 3 milhões de habitantes, você fala assim, nossa, que coisa maravilhosa. Mas a gente fragmenta isso pelo país. Pode parecer um número pequeno, né, para um começo de trabalho diante de uma situação tão complexa. Mas eu queria que o senhor explicasse para a gente a importância desse primeiro momento. Com mesmo uma quantidade de doses ainda restrita, 6 milhões apenas, de que forma é importante esse primeiro passo nesse processo de imunização, hein?
Bom, existem várias situações emblemáticas aí. A primeira delas foi vivida no domingo, quando a Anvisa autorizou as duas vacinas que estão sendo uma utilizada e a outra em vias de ser utilizada no Brasil. Então, esse passo regulatório ele foi muito importante. Então, ele abre o caminho para a vacinação. O segundo passo é você cuidar de uma população que, ao longo desse ano, tem uma exposição maciça ao vírus e que foi praticamente, eu não conheço, são raros os profissionais de saúde que não pegaram Covid. Então, de certa forma, é você cuidar de quem se expõe demais, que são os profissionais de saúde. E também isso é emblemático. E tem um terceiro aspecto que eu quero enfatizar, que é a gente dar exemplo, né? Infelizmente, a gente ainda lida com muitos temores, com muita fake news, com muito desconhecimento acerca das vacinas. E quando os profissionais de saúde, em massa, dão esse exemplo e vêm se vacinar, mostrando que a vacina ela é efetiva, que ela é segura, eu acho que isso para a população é muito importante, não é? Então, é um começo, é uma caminhada longa que a gente tem, e não permite que a gente abra a mão das outras medidas de controle, ao contrário, nós precisamos continuar nos protegendo, e a vacina, ela tem esse aspecto, ela não é um ato individual, é um ato coletivo. Então, para que a gente atinja os objetivos vacinais, é importante não só que a gente vacine muito mais gente, rapidamente, se possível, mas que todos tomem vacina para que a gente atinja, além da proteção individual, a proteção da sociedade pela imunidade coletiva. Doutor Evaldo, hoje o estado de São Paulo ultrapassou a marca de 50 mil mortes por coronavírus. A gente vive um período crítico e diversos especialistas disseram que essa seria uma semana tensa aqui para todo o estado de São Paulo. Até a próxima, até meados de 25, 27, ainda reflexo das aglomerações que a gente viu de fim de ano, de Réveillon, festas que aconteceram, algumas aglomerações vistas em todo o país. O que o senhor tem visto no HC? O que tem de leito de UTI disponível? Como é que estão esses pacientes? Está todo mundo em estado grave mesmo? Ou as pessoas procuram mais, testam mais, mas não em estado grave? Qual que é a situação? Olha, Bruna, isso é bem regionalizado, né? A gente tem regiões do estado, tanto que a classificação ela demonstra isso, com maior ou menor índice de ocupação e gravidade. Eu nunca considero este o melhor indicador, porque a gente já aprendeu com a Covid que isso é muito dinâmico, de uma hora para outra muda. Mas, de certa forma, nós temos tido taxas que beiram 70%, 80% de ocupação, a rede privada sofrendo bastante. Em algumas outras áreas do estado, como, por exemplo, a região da Baixada Santista, é uma ocupação de leitos de UTI menor, em torno de 40%, 50%. Então, isso às vezes é menos, às vezes é mais, há uma dinâmica nisso. O que nós podemos dizer é o seguinte: não podemos baixar a guarda, porque qualquer situação que a gente negligencie o controle, essas estatísticas, como você observou, em 1, 2 semanas aumentam. Nós temos hoje o reflexo, sim, dessas aglomerações de final de ano. Mas uma outra preocupação que eu pessoalmente tenho, que a comunidade científica tem prestado muita atenção, é a questão dessa nova variante que surgiu no Amazonas e que certamente vai ser detectada em outros lugares, que é uma variante que, além de se transmitir muito, ela tem o potencial de, eventualmente, escapar da resposta imune, causar reinfecção. Então, a gente tem que conhecer melhor o que está acontecendo, inclusive do ponto de vista de gravidade, com relato de pacientes mais jovens infectados por essa nova variante, com doença mais grave. Então, Bruna, a taxa de ocupação ela é variável, rede privada com alta taxa, rede pública variando da região, mas o comportamento ele é matemático. Aglomerou, negligenciou, 1, 2 semanas a gente tem pico. E agora com esse componente adicional dessa variante que me preocupa demais e que, se ela realmente ganhar corpo, ganhar velocidade e começar a causar infecções em outras regiões além do Amazonas, o que é um cenário possível e que a gente tem que fazer de tudo para evitar, o nosso sistema de saúde vai correr um grande risco. Complicado, né, Cris? Porque daqui um mês, menos de um mês, temos carnaval.
né? Que assim, a festa não vai acontecer, mas o feriado vai, e a gente viu muito bem o que aconteceu no fim do ano, né? Muita gente foi pra praia ainda assim. A gente tem no fim de semana, no próximo fim de semana é feriado. Segunda-feira é feriado aqui em São Paulo, muito provavelmente, né, doutor? Muita gente vai botar o carro na estrada e vai passar os 3 dias longe de casa. O doutor, pegando o gancho na questão da cepa, preocupa o senhor esse movimento, inclusive, por parte das autoridades de saúde, porque ou é isso, você não tem outra alternativa neste momento lá em Manaus, mas essas transferências de pacientes para outras regiões do país, a partir de Manaus, requerem um cuidado maior ali de quem acompanha para evitar um eventual escape de pacientes que podem vir a estar contaminados com essa nova cepa? Veja, Cristiano, como a logística e o despreparo que houve na condução dessa crise, lamentavelmente, expõe a todos a esse tipo de risco. O que você fala é uma preocupação. Nós temos que ter medidas de controle de infecção hospitalar para esses pacientes recebidos do Amazonas absolutamente rigorosas, porque eles vêm, alguns ainda em fase virêmica, outros não mais, mas sem dúvida nenhuma que junto a eles vem esse risco sim, e independentemente dos pacientes, a própria circulação de pessoas, não é? Você veja, hoje mesmo eu atendi um casal que já está num outro estado, mas que veio infectado do Amazonas. Então é meio difícil a gente controlar esse movimento das pessoas, não é? O apelo que a gente tem que fazer não é só para as autoridades, é para a consciência de cada um. Ainda é muito comum que as pessoas negligenciem sintomas de Covid. Então, eu chamo a atenção aqui das pessoas que nós estamos vivendo uma pandemia. Uma dorzinha de garganta, um mal-estar, não é uma dorzinha de garganta, não é um mal-estar, pode ser Covid. Então, sobretudo para vocês que vieram do Amazonas, do Norte, tenham muita atenção a isso. E, de preferência, não circular, não sair de casa. Parece que nós não somos repetitivos, que nós não temos outra coisa a aconselhar, mas, de verdade, a gente não tem outra coisa a aconselhar. Para lidar com Covid, existem medidas não farmacológicas, que são essas medidas de ficar em casa, evitar aglomeração, uso da máscara, distanciamento, higiene das mãos, e a vacina agora que está começando ainda de maneira incipiente. Qualquer outra coisa não funciona. Então, essa circulação de pessoas é crítica e não cabe só às autoridades tomar posição. Cada um tem que fazer a sua parte e eu insisto, aos colegas de plantão em pronto-socorro, aos médicos de consultório e aos pacientes. Qualquer sintoma, mínimo que seja, pense em Covid, nós estamos vivendo uma pandemia. Doutor, o senhor falou num ponto bem interessante, que é essa questão da dor de garganta, né? Porque até que ponto, qual é o limite ali que eu devo me preocupar em ser Covid ou não? Eu tenho uma garganta raspando, eu tenho que ficar atento? Que momento eu pulo o muro e vou para o lado da preocupação com a Covid, ou apenas uma garganta irritada, um tempo mais seco, dormiu com o ar-condicionado ligado, faz tempo que não toma água, ou mesmo as pessoas que têm algum tipo de reação alérgica? A partir de que momento que ela deve prestar atenção? Veja, Cristiano, em 100% das vezes tem que prestar atenção. É impossível clinicamente a gente diferenciar num tempo de pandemia sem fazer diagnóstico. O que a gente precisa fazer é um investimento em diagnóstico rápido. Hoje existe tecnologia que deveria estar incorporada nos pronto-atendimentos, que em questão de minutos você consegue fazer um diagnóstico positivo e conclusivo. E quando negativo, você tem alternativas para acompanhar mais de perto esse paciente. Então eu diria que clinicamente é impossível, a gente tem que usar métodos laboratoriais, alguns métodos rápidos em ponta de point of care, que a gente fala, né, que estão disponíveis. Mas um simples nariz escorrendo, uma simples dor de garganta, elas chamam atenção. Normalmente, do ponto de vista clínico, o paciente com Covid ele vai ter outros sintomas. Cansaço é um sintoma muito frequente, a febre ou sensação de febre é um sintoma muito frequente, uma tosse seca e, evidentemente, a anosmia, quer dizer, a falta de você sentir cheiro, né? Isso é uma coisa que acontece. Mas nem todos os sintomas aparecem ao mesmo tempo, eles podem ser progressivos. E eu quero lembrar que cerca de 30% dos pacientes são assintomáticos, mas que mais da metade das infecções que ocorrem por coronavírus vêm desses pacientes que serão assintomáticos o tempo inteiro
ou que transmitiram enquanto estavam assintomáticos. Por isso que essa sua pergunta é super importante. Não negligenciar nenhum sintoma, investir em diagnóstico rápido e fazer isolamento, quarentena. As pessoas precisam ter essa consciência. Qualquer sintoma, fique em casa, se isola, procura orientação médica, porque você pode veicular a doença, né? Vou te dar um exemplo, mais um. Eu atendi outro dia um cirurgião dentista e que fiz um diagnóstico muito rápido nele. Ele foi rastrear os familiares a meu pedido, a filha já viajando, ele conseguiu que ela retornasse, né, e ficasse de quarentena. Se não conseguisse isso, e ela tinha dor de garganta também, veja o risco, já ia para uma outra cidade, para um outro núcleo social, e é assim que a pandemia vai se expandindo. Então, nós temos que fazer diagnóstico e quarentena, senão a gente não vai vencer a Covid. E tão logo possível, vacinar todo mundo. Dr. Evaldo Stanislau de Araújo, infectologista, está agora no HC, tomou a vacina, acompanha essa vacinação e está sempre aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Dr. Evaldo, muito obrigada e até uma próxima. Obrigado a vocês, uma boa noite a todos. Boa noite, doutor.